Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar um pouquinho mais a respeito do filme do Homem-Aranha, que é um filme que vocês sabem muito bem, eu adorei, é um filme que não sai da minha cabeça, né? Eu já assisti ele 3 vezes diferentes nas salas de cinema e todas as vezes eu achei o filme bem emocionante, né? Então eu decidi trazer mais um vídeo aqui antes do ano acabar a respeito do Homem-Aranha, principalmente a respeito do Homem-Aranha do Andrew Garfield, que tá sendo de longe o mais elogiado e porque eu acho que já tá praticamente confirmado que o Andrew Garfield vai retornar. Então, vamos lá! E pessoal, antes de mais nada, só explicando pra vocês, né, por que eu tô nesse cenário, eu vou gravar o vídeo de perguntas e respostas, então eu já tinha modificado aqui pra gravar o vídeo de perguntas e respostas quando eu decidi trazer esse vídeo pra vocês, quando eu tive a ideia, eu fui assistir o trailer do Morbius, eu fui ver a data de lançamento e eu acabei vendo o logo da Oscorp ali, eu vou explicar pra vocês no decorrer do vídeo, mas eu decidi aproveitar, né, que eu já tinha modificado todo lugar, eu não quis voltar tudo pra depois retornar pra fazer o vídeo de perguntas e respostas, então eu aproveitei esse cenário um pouquinho diferente aqui pra vocês. Em primeiro lugar, eu tenho que citar o filme do Morbius, que pra quem não sabe é um personagem da Marvel, né, que apareceu lá em 1971, se eu não me engano, e o Morbius é um vampiro, né, ele vai ser interpretado no filme pelo Jared Leto, e o filme chega agora no final de janeiro, então já no mês que vem a gente vai ver o filme do Morbius, e nos trailers algumas coisas bem interessantes surgiram que me levam a crer pelo menos que o Homem-Aranha do Andrew Garfield já tá mais do que confirmado. Eu acho que eles viram como a participação dele estava sendo positiva, né, enquanto eles estavam gravando, enquanto eles estavam editando ali o filme do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, eles já viram que o Andrew Garfield ia estourar a boca do balão, então eu acho que eles já projetaram trazer o Andrew Garfield de volta, e a gente vê isso no trailer do filme Morbius. E por que eu falo isso? Em primeiro lugar, né, tem um momento do trailer que a gente vê claramente o logo Oscorp, né, a gente vê inclusive o prédio Oscorp e o logo não é igual ao logo do Tobey Maguire e a gente sabe que a Oscorp ainda não apareceu no universo cinematográfico da Marvel, então o universo do Tom Holland não tem a própria Oscorp, só que no trailer do Morbius a gente vê o mesmo logo da Oscorp, né, do The Amazing Spider-Man, né, do espetacular Homem-Aranha, que é justamente o Homem-Aranha do Andrew Garfield. Então eu acredito que isso é um indício muito forte que eles já planejam trazer o Andrew Garfield de volta, e eu acredito que existe a possibilidade do Andrew Garfield já aparecer no filme do Morbius. Eles ainda têm um tempo, eles já sabem que a receptividade foi excelente, então é uma forma de trazer muito mais visibilidade para um filme que muitas pessoas não estão se importando tanto assim. O filme do Morbius não tá tendo um hype tão grande, né? Então eu acho que se eles possivelmente trouxessem o Andrew Garfield para esse filme já estrelado pelo Jared Leto, eles conseguiriam matar vários coelhos, né, digamos assim, com uma cajadada só. Eles conseguiriam, em primeiro lugar, como eu já falei, trazer muita relevância para esse filme do Morbius, que é um filme que não tá tendo tanto hype assim. Em segundo lugar, eles conseguiriam trazer o Andrew Garfield de volta de uma forma extremamente orgânica, porque a gente tem um filme dentro do universo do Homem-Aranha retornando, então o Venom 2 acabou de sair, então seria muito complicado eles deixarem só pra incluir o Andrew Garfield num possível Venom 3, né, considerando que o Venom 2 saiu recentemente, então eles já poderiam colocar o personagem. Saíram boatos também, né, de que o Andrew Garfield fez uma participação em Morbius, que eles ainda não revelaram, porque a gente sabe que eles estão conseguindo manter as coisas bastante em segredo. E eu acho que isso também colocaria um ponto final de vez nessa discussão, nas chances do Tom Holland não continuar dentro do universo Marvel, porque eu acho que a Sony poderia continuar tranquilamente fazendo os filmes do Homem-Aranha com o Andrew Garfield, e a Marvel poderia continuar fazendo os filmes com o Tom Holland. Então eles teriam quase que 2 Homem-Aranhas diferentes ao mesmo tempo, o que a gente já viu acontecendo com outros heróis por aí. Seja um herói no cinema e outro herói no mundo das séries, seja um vilão, né, o Coringa tem vários vilões aí nos últimos 10 anos, então eu acho que a Sony poderia fazer isso tranquilamente, eles continuariam ganhando dinheiro com o Andrew Garfield, que agora tá com um hype lá em cima, né, eles conseguiram praticamente ressuscitar o personagem, né, dentro desse filme Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, obviamente com um auxílio muito grande da Marvel Studios, com um auxílio muito grande de todo o universo que foi criado, mas obviamente seria uma oportunidade de ouro deles conseguirem fazer mais filmes do Homem-Aranha. Eles estão investindo muito em personagens novos, né? Eles estão fazendo o filme do Venom, né? Já fizeram, na verdade, 2 filmes do Venom, estão fazendo o filme do Morbius, já anunciaram mais um monte de filmes aí, né? Que eles estão pelo menos projetando muitos filmes dentro deste universo do Homem-Aranha. Então, nada melhor do que ter o próprio Homem-Aranha
fazendo um filme dentro da Sony. Eu não sei se alguma coisa no contrato da Sony com a Disney impede que a Sony faça o próprio filme. Eu acredito que não, né? Afinal, eles conseguiram fazer o filme no Aranhaverso ao mesmo tempo que o Homem-Aranha do Tom Holland. Então, se eles já fizeram isso antes, nada impede que eles continuem fazendo com mais um Homem-Aranha, que é um Homem-Aranha, por sinal, que todo mundo já viu. E foi largamente falado aí, né, desde o lançamento desse filme, desde que os spoilers vazaram, né, de forma alucinada, já falaram que o Tobey Maguire foi o grande problema, né? Que o Tobey Maguire não queria participar do filme, que ele tinha muitas exigências, que ele foi bem difícil, enquanto o Andrew Garfield sempre quis continuar, né? Ele ficou muito triste, pelo menos na época foi reportado que ele ficou muito insatisfeito por ele não ter entrado como Homem-Aranha dentro do universo cinematográfico da Marvel. Então agora ele conseguiu entrar, obviamente foi pela porta dos fundos, né, digamos assim. Ele não entrou como Homem-Aranha principal, mas ele teve uma participação bem importante e bem aclamada, né, dentro desse universo Marvel. Então eu tenho certeza que ele tá bem satisfeito com o papel e ele ficaria muito feliz, né, pelo menos imagino eu, em fazer um terceiro filme. E pessoal, eu queria aproveitar esse final de ano para falar para vocês de um grande parceiro aqui do canal, que é justamente o serviço de streaming Wallplay. Eles me ajudaram bastante aí no decorrer de 2021, é um serviço de streaming bem legal que tem conteúdo de catálogo, tem filmes e séries, tem bastante coisa lá dentro e você pode também utilizar o serviço para alugar conteúdo, então eu recomendo bastante e é uma forma muito legal de vocês ajudarem o canal Triplo F. E se vocês não quiserem continuar assinando, vocês podem cancelar em até 7 dias sem gastar um centavo por isso. Então eu vou deixar o meu link aqui abaixo. Como eu disse, se vocês comprarem utilizando meu link, se vocês assinarem a Wallplay por esse período de 7 dias, vocês ajudam bastante o canal. Então nem que eles conseguissem incluir uma cena de 5 minutos, de 10 minutos dentro do filme do Morbius, com certeza atrairia muito mais público. Afinal, o Andrew Garfield está no nível máximo de popularidade que ele já teve na vida, né, com hashtags aí surgindo em volta dele, e com certeza o filme vai ganhar vida nova. A gente sabe muito bem disso, que as fandoms mudam muito de opinião, né? O Andrew Garfield foi odiado na época por muita gente quando os filmes do Homem-Aranha começaram a sair, né, depois dos filmes do Tobey Maguire, justamente por causa das comparações com o Tobey Maguire. Só que eu tenho certeza que muitas pessoas mudaram de opinião, principalmente, né, porque o problema dos filmes do Andrew Garfield não são necessariamente o ator, e sim a direção, e sim o roteiro, e sim os vilões que ficaram bem abaixo dos filmes do Tobey Maguire. E não só isso, né, a própria direção dos atores não é tão competente assim. O Andrew Garfield tem muitas manias, ele tem uns tiques no filme que acabam ficando um pouco irritantes. Se você reassistir os filmes, ele não tem isso nesse novo filme, né, Sem Volta Pra Casa. Ele ficava mexendo a cara, ele ficava mexendo de uma forma meio esquisita, então eu acho que eles podem muito bem melhorar isso para um próximo filme. Então ele poderia participar do filme Morbius e isso já serviria como um anúncio para o retorno dele no terceiro filme. De repente, nem que eles coloquem uma cena pós-crédito, que eles têm mais do que capacidade de gravar, né, até o final de janeiro, eles podem fazer alguma coisa nesse sentido e eu realmente acredito que eles vão fazer. E não só isso, né, eu falei no começo que a gente vê a Oscorp do universo do Andrew Garfield dentro do trailer, a gente vê também um indício em termos temáticos, né? A gente vê um pôster do Homem-Aranha escrito Assassino e a gente vê no decorrer do Sem Volta Pra Casa que ele fala que ele parou de segurar os socos, né, que ele parou de se segurar quando ele tá lutando com alguém. Então, quando ele falou isso no filme, eu pelo menos entendi que o Homem-Aranha do Andrew Garfield já matou alguém, né, que ele parou de se segurar nas brigas. Então, eu entendi de forma bem clara que ele foi para um lado mais sombrio, que ele, depois da morte, obviamente, né, da Emma Stone, lá no segundo filme, que é a Gwen Stacy dentro desse universo. Inclusive, ela também tá sendo rodeada por boatos que ela pode retornar nesse universo do Homem-Aranha, mas é bem compreensível, né, que depois da morte dela, ele virou um cara muito mais sombrio, um cara muito mais triste e querendo pessoas dentro do próprio universo. Então eu acho que isso se encaixa também perfeitamente, esse pôster que a gente vê escrito Assassino se encaixa perfeitamente com o que o Andrew Garfield fala no filme Sem Volta Pra Casa. Então muitas pessoas estão pedindo, né, com a hashtag Make The Amazing Spider-Man 3, né, pelo retorno do Andrew Garfield, mas eu acredito que a Sony já tinha planejado isso desde o começo e a gente vê isso justamente pela inclusão da Oscorp ali dentro do filme. Obviamente, se o Andrew Garfield fosse odiado nesse filme, eles poderiam simplesmente falar, não, foi um easter egg, né, a gente não vai colocar o Andrew Garfield de volta, mas eles já plantaram a sementinha, então como ele foi adorado, como todo mundo tá falando muito bem dele, eu tenho praticamente certeza que ele vai retornar de alguma forma. E, além de tudo, né, como eu disse, o Tobey Maguire foi de longe o ator que mais recebeu pra fazer, né, a trilogia dele do Homem-Aranha. Ele recebeu mais de 20 milhões por filme, enquanto o Andrew Garfield recebeu bem abaixo disso, e o Tom Holland foi o que menos recebeu, pelo menos pelos filmes do Homem-Aranha. Ele recebeu
uma boa quantia por outros filmes que ele fez também, como Vingadores Guerra Infinita, como Vingadores Ultimato, mas somente pelo Homem-Aranha ele foi o que menos recebeu, mesmo tendo os filmes mais bem-sucedidos, né, 2 filmes bilionários. Então acredito que o Andrew Garfield seria o ator mais fácil, né, de contratar. Obviamente que entre ele e o Tobey Maguire faz muito mais sentido você dar continuidade para a história do Andrew Garfield. Em primeiro lugar, ele é o Homem-Aranha mais recente. Em segundo lugar, ele é o Homem-Aranha mais barato, né, pelo menos pelo que a gente sabe. Ele é o Homem-Aranha mais jovem, né, ele combina muito mais com o Homem-Aranha a essa altura da vida, né, muito mais do que o Tobey Maguire. E a história dele não foi concluída com uma trilogia, né, diferente do Tobey Maguire, que tinha sim o filme 4 planejado, mas ele tem a sua trilogia concluída. Então, na minha opinião, faz muito mais sentido. Eu vi algumas pessoas aproveitando essa hashtag envolvendo Andrew Garfield para pedir um quarto filme por Tobey Maguire, que eu acho completamente válido, mas eu acredito que faria muito mais sentido um filme envolvendo Andrew Garfield. E não só isso, né, falando do Tobey Maguire, ele mesmo deixa uma ponta para um futuro filme do Andrew Garfield. Ele fala que ele pode encontrar a própria MJ dele, né? A gente ainda não viu a MJ, até tinham cenas vazadas, né? Tinham fotos ali do Andrew Garfield atuando com a MJ no segundo filme, mas isso acabou não acontecendo, as cenas acabaram sendo cortadas. Inclusive, se eu não me engano, seria a Shailene Woodley, que fez os filmes Divergentes ali, né? Ela faria uma participação nesse segundo filme do espetacular Homem-Aranha. Ela acabou sendo cortada, né, no corte final, mas eu acho que é uma chance de retornar, não necessariamente com a Shailene Woodley, mas com uma outra atriz, porque o Andrew Garfield tem a oportunidade agora de encontrar a sua própria MJ. Não necessariamente ela vai ter o mesmo nome, né, porque a gente já viu que uma chamava Mary Jane e a outra chamava Michelle Jones, mas eu acredito que o Andrew Garfield ainda tem a oportunidade não só de encontrar a sua própria Mary Jane, como também de enfrentar um alien, que é um desejo muito grande, né, que ele tem depois de conversar com os outros Homem-Aranhas. Ele tem um desejo muito forte de enfrentar um alien, então ele tem a oportunidade de enfrentar o Venom, obviamente, do Tom Hardy. Então, esse universo pode vir a ser um universo muito rico, né, obviamente dentro desse multiverso que virou o universo cinematográfico da Marvel, mas a gente pode manter esses universos completamente separados. Quem sabe no futuro, né, se o Tobey Maguire topar, eles se reúnem novamente para um filme inteiro juntos, ao invés de deixar somente pro terceiro ato, né, porque pra mim é o começo do terceiro ato do filme, quando a gente vê os 3 Homem-Aranha se reunindo. Ou se o Tobey Maguire não topar, né, porque como eu disse, ele é o mais difícil dos 3 ali de lidar, com certeza eles podem fazer um filme somente com Tom Holland e o Andrew Garfield. Com certeza seria um filme muito engraçado, né, porque os dois são alívios cômicos sensacionais. E eu citaria aqui como o último indício, que na minha opinião simboliza que pode existir um plano prévio já do Andrew Garfield dar continuidade. Quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu fiquei um pouquinho surpreso do Andrew Garfield ser o primeiro Homem-Aranha a aparecer, né? Quando ele sai do portal ali do Doutor Estranho, ele tira a máscara. Obviamente é o Andrew Garfield, né? As cenas aí já vazaram pela internet inteira. Eu fiquei um pouco surpreso, porque o Tobey Maguire, ele é tão mais bem considerado, né? Ele era pelo menos tão mais bem considerado, que eu esperava que o Tobey Maguire aparecesse primeiro, mas o grande momento, né? A grande revelação de que os outros Homem-Aranhas apareciam, acabou caindo nas costas do Andrew Garfield e não do Tobey Maguire, porque depois que o Andrew Garfield apareceu, a revelação do Tobey Maguire acabou sendo bastante previsível. Que obviamente tanto a Marvel quanto a Sony sabiam, né, que as pessoas iam ficar compartilhando, sabiam que as pessoas iam ficar bem hypadas. Era obviamente a primeira aparição de um dos dois e eles deram essa participação pro Andrew Garfield. E eu sinceramente acho que tem dedo do Kevin Feige, né, vendo todas essas coisas acontecendo, a Oscorp, as coisas que são faladas dentro do filme, as coisas que aparecem no trailer do Morbius, com certeza tem um dedo do Kevin Feige, porque ele que planeja tudo isso muito bem. Eu não sei se a Amy Pascal ou se a equipe da Sony iriam planejar tudo isso, eu tenho certeza que ele tá servindo muito bem como um consultor para esses filmes da Sony. Então, como sempre, eu gostaria que vocês dissessem aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.